O programa a seguir é livre para todos os públicos. Do Cidadão Real. Você que nos acompanha ao longo deste período mais recente, sobretudo originado da Covid-19, oportunidade de avaliar e absorver informação acerca do momento, que no meio trata-se do maior experimento psicológico que a humanidade está sendo submetida. Todas as relações, todas as rotinas, todas as práticas estão passando por profundas transformações. Não obstante que ainda não atingimos o término deste período que ainda vem ceifando vidas humanas. Até porque ainda existe certa, eu diria, desconfiança e, por vezes, desconhecimento da comunidade científica. Uma vez que também algumas variantes do Covid começam a surgir, causando extrema preocupação. As relações pessoais, profissionais, sociais e familiares estão passando por um momento de absoluta adaptação, em que a nossa saúde mental é testada diariamente. E em momentos tínhamos um cenário de mais rigidez, mas com a campanha de vacinação tomando proporção e cada vez mais vacinando a população, a flexibilização começa a ser bastante oportuna, até porque o período foi muito intenso. Assim, imaginamos que vamos alcançar o que os especialistas chamam de novo normal. Jamais teremos a mesma rotina que havia antes de março de 2019. Tudo é muito diferente, até porque o inimigo, ele é cruel, ele é anônimo e ele é traiçoeiro. Este vírus não tem limites. E também, no meu singelo entendimento, estas campanhas de vacinação serão permanentes, como, por exemplo, contra a gripe. E tomara que assim seja. E nesse cenário extremamente complicado e sensível das relações familiares, também observamos com profunda tristeza, sobretudo, aquelas situações que envolvem as crianças e os adolescentes, que por vezes se tornam, além de vítimas da sociedade, dos seus pais ou responsáveis. E precisamos entender esta situação, não nos distanciando, não, de certa maneira, desprezando esta situação que você bem conhece e que, por vezes, por comodidade, por conforto e por desprezo, não tomamos conhecimento ou, conforme se diz, são varridas para debaixo do tapete. Aqui em nossa cidade, a situação também é extremamente preocupante. E desta forma, este programa, mais do que lhe propor uma reflexão, fará um alerta à sociedade. Precisamos estar atentos e vigilantes nessas relações que envolvem
pais responsáveis, crianças e adolescentes, até porque constitui a base familiar. E se essa base não está saudável, certamente os seus tutelados terão extrema dificuldade em também ter um ambiente minimamente seguro e tranquilo. Dessa forma, conversaremos com duas ilustres representantes do Conselho Tutelar Unidade 2, que fica localizada no 6º Distrito de Conselheiro Paulino. Vale assistir atentamente, até porque conhecem do tema, têm experiência reconhecida e agregarão beleza a essa ação para deste incontido e romântico apresentador. Sensacional! Com a proteção de Deus, sempre de Santa Rita de Cássia, sejam todos muitíssimo bem-vindos na edição de número 708 do programa Cidade Real, que conta, evidentemente, com os trabalhos técnicos da nossa incansável equipe, composta por Rafael Teixeira, o comedido, Pablo Machado, o estagiário. Vejam, ele está evoluindo. Até algum tempo eu o denominava de aprendiz. Agora ele foi alçado ao patamar de estagiário, sendo coordenados pelo sempre multidisciplinar Marconi Júnior, como também pelo indispensável apoio financeiro dos nossos patrocinadores, que certamente permitem que este programa alcance marcas de audiência absolutamente incontestáveis ao longo destes mais de 13 anos de existência. Sejam todos muito bem-vindos nesta edição inédita, diretamente do estúdio Rafael Jacu, neste dia 27 de setembro de 2021. Vou até dar uma pausa aqui no filme porque bateu aquela fome e eu vou mostrar pra vocês a minha escolha do dia. O delivery Minha Batata Favorita agora tá dando cashback, que é dinheiro de volta no seu pedido. E tem muita variedade. Batata recheada, escondidinho, fica até difícil de escolher. E não tem coisa melhor do que comer bem e ganhar dinheiro de volta, né? Então bora pedir! Aqui no aplicativo da Nível Cashback já tem todos os canais de comunicação para você fazer seu pedido. Tô em dúvida entre essas 3 opções. Já decidi. Vou nessa de bacon. Pediu? Só não esquece de colocar no campo de observação que quer seu cashback, hein? Ih, já chegou. Agora eu vou te pedir licença para devorar esse prato lindo. E você não perde tempo. Se estiver me assistindo pela televisão, já escaneie o QR Code que tá aí na tela. E se você estiver me assistindo pela internet, é só acessar o link, baixe o aplicativo e garanta já o seu cashback. Minha batata favorita, essa delícia que agora te dá dinheiro de volta. Super Festival da Troca de Óleo. Óleo genuíno Toyota com 35% de desconto, mais troca de óleo, filtro e junta, com mão de obra grátis. Confira. Corolla 2012 a 2014 de R$ 368,50 por R$ 269. Corolla 2015 a 2017 de R$ 360,30 por R$ 260,80. Hilux ou SW4 Diesel 2006 a 2015 de R$ 481,30 por R$ 342. Hilux ou SW4 Diesel 2016 a 2017 de R$ 536,20 por R$ 377. Yaris 2017 de R$ 313,60 por R$ 234. Etios 2012 a 2016 de R$ 258,70 por R$ 199. Etios 2017 de R$ 313,60 por R$ 234. Faça seu agendamento e garanta essa oferta agora mesmo. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. A
Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. TV Zoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br, a sua notícia na internet. Beleza. Ok, vamos tomar as devidas providências aqui para que você tenha uma melhor recepção do nosso áudio. E assim sendo, conforme anunciado, conversaremos com duas representantes do Conselho Tutelar, Unidade 2, que fica localizada no distrito de Conselheiro Paulino, compartilhando o mesmo espaço do CRAS, nas proximidades do ginásio poliesportivo Alberto Pinheiro, que fica ao lado do conhecido Campo do Pastão. Ou seja, você já tem as informações necessárias para buscar, caso seja necessário, as orientações e o apoio do Conselho Tutelar. E desta forma, queremos saudar e cumprimentar a querida professora Patrícia Azevedo, amiga de longa data, lhe agradecendo a presença e afirmando que a direção da TV Zoom e a produção do nosso programa se sentem absolutamente honradas com a sua presença. Seja bem-vinda, menina. Nossa, eu que agradeço todo o carinho, né, o espaço. É muito importante estar aqui hoje, agora, né, pelo Conselho Tutelar, para falar um pouquinho, né, dos direitos da criança e das atribuições do Conselho Tutelar. Então, eu que agradeço todos os elogios e também o espaço ao meu querido amigo Zuri. Ótimo, obrigação nossa. Como também temos, na mesma ocasião, a querida Natália Ferreira, conhecida pela carinhosa alcunha de Natália Pauquinho, uma vez que este foi o seu nome quando assim se registrou para se candidatar a conselheira tutelar da mesma unidade. Seja muito bem-vinda, Natália. Da mesma forma, a direção da TV Zoom e a produção do programa Cidade Real sentem-se honradas com a sua presença. É ótimo também tê-la aqui conosco nesse momento. Eu que agradeço, eu me sinto extremamente lisonjeada de estar aqui, né, nesse programa tão bem representado aí por você e por estar falando de um assunto que eu sou apaixonada e de um trabalho hoje que eu exerço, que eu sou muito grata, inclusive, aos friburguenses, porque foram eles que me escolheram para estar onde eu estou. Então, se hoje eu estou aqui também, é fruto disso. Por merecimento também, evidentemente. E aí, Natália, já vamos começar com você invertendo a nossa pauta. Até porque, antes de iniciarmos a gravação, conversávamos sobre uma situação que me chama muita atenção. E você está na ponta do problema, você está no enfrentamento do problema aonde ele acontece. E, via de regra, se observa que, na realidade, quando isto acontece, nada mais é do que o reflexo de uma família desestruturada. A sua constatação vai também nessa mesma análise? O que eu tenho percebido é isso, que muitos dos casos que a gente lida são, às vezes, situações geracionais. Quando a gente descobre ou vem conversar com o responsável, a mãe ou o pai também foram vítimas de violência em algum momento ou tiveram os seus direitos cerceados.
e aquilo vai passando, né, para os filhos também, como sendo algo que não foi importante, eles não foram protegidos na época certa, então tem uma desacreditação dessas famílias em relação à ajuda do Conselho Tutelar, ou como a gente possa estar orientando e ajudando essa família. Então, a gente percebe, a pandemia, então, acentuou isso, deixou isso muito latente, né? As famílias ficaram mais aglutinadas nas suas residências, as crianças fora, né, da escola, por mais que a gente, né, a Patrícia vai falar um pouquinho disso e a gente vai tratar isso no programa, mas as relações familiares entraram em muitos conflitos e isso acaba respingando no Conselho. A gente recebe ligações diárias, né, de pais responsáveis, enfim, do que fazer com seus filhos. Porque talvez a gente também tenha aquela sensação de terceirizar a educação, de terceirizar o problema, né? O Conselho vai resolver, mas, na verdade, as famílias, né, os direitos das crianças e adolescentes, eles só vão ser efetivados se as famílias assumirem o seu papel de responsáveis, né, e se estruturarem para poder garantir Agora, isso. Natália, me permite interromper, evidente, nessa mesma linha, você aborda algo que também precisamos esclarecer. Por vezes, e conversei isso com Patrícia anteriormente, o Conselho Tutelar tem uma falsa imagem de ser um conselho, quer dizer, nem tanto nessa vertente, mas de um repressor tutelar, não tendo as atribuições de um conselho. Porque, sendo conselho, me parece que a principal finalidade é o aconselhamento, é a orientação, é o entendimento. E, por vezes, a população tem esta falsa conotação do Conselho Tutelar, achando que sempre será punitivo, sempre será agressivo, que os pais ou responsáveis, ao comparecer na unidade, sairão dali algemados, com auxílio da força policial, se necessário. Mas a realidade é exatamente diferente. A realidade é exatamente diferente e foi muito importante você tocar nesse assunto e falar dessa forma, porque muito dessa visão vem de uma questão deturpada desde lá, remonta, né, à época da ditadura, porque havia um Código de Menores. Código de Menores, menina! Havia uma normativa que separava, né, assim, bem discriminatória, que separava a situação irregular das crianças. E isso era muito motivado por conta das crianças que viviam nas ruas, Sim. órfãos. Então, o Estado entendia que ele era dono, que as crianças eram meros objetos. Então, o Estado podia fazer o que quisesse com elas. E você separava. As crianças que estavam nessa situação, elas não tinham direitos, elas não eram nada, elas eram Sim. objetos. Era separado daquelas crianças que tinham suas famílias estruturadas, que estudavam, né, que não tinham uma mãe solo, por exemplo. Então, isso tudo vem daquela época. E o Conselho Tutelar hoje existe a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente. E esse estatuto veio desses movimentos sociais, muito também de movimentos sociais dentro das igrejas católicas na época, sindicatos, fundações que buscavam trabalhar com criança, e vindo também de um entendimento internacional que não era muito a cultura do país da gente, de que a criança era um ser de direitos, era um ser humano, ele merecia respeito, merecia ser protegido. Então, a gente tem aí as convenções dos direitos da criança, adolescente, e vem a Constituição aí, chamada, né, nossa Constituição Cidadã, e esses movimentos sociais conseguem incluir na Constituição que as crianças têm direito a lazer, à educação, à saúde, a serem, né, respeitadas, diversão, a vivência em comunidade, a convivência familiar. E aí a gente chega, né, em 1990 com o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma legislação inovadora, moderna, né, mundialmente conhecida, porque nós fomos pioneiros, digamos assim, né, numa legislação fortalecida. E aí que surge a figura do Conselho Tutelar para contrapor essa ideia do Estatuto dos Menores. Agora, as crianças não são objetos, elas são sujeitos de direitos, precisam ser respeitadas, e a gente precisa organizar a sociedade para que exista alguém, como o Conselho Tutelar, que lute para que esses direitos sejam efetivados, né, sejam realmente garantidos. Natália, você fala muito bem, você domina o assunto. Então, me parece que a professora Patrícia também quer se manifestar. Por favor, tá vendo? O apelido Palquinho não é à toa. Fala muito. Fala muito. Fala bem. Você tem domínio do cenário.
Querida Patrícia, nessa mesma linha que Natália muito bem colocou, qual a interferência da ausência das crianças na escola como fator potencializador de uma situação inesperada? Ou seja, as crianças agora, ou já há algum tempo, estão convivendo muito mais com seus pais ou responsáveis, correto? Qual a interferência que essa ausência das crianças do banco das escolas tem refletido nessas relações? Então, primeiro, como professora, eu digo que o professor é insubstituível, né? Concordo plenamente. E nesse período de pandemia isso ficou muito claro, né? Nada substitui o professor. Então, por mais que tenha videoaulas, tenha apostila, tenha material didático, tem todo um aparato, né, que foi criado nesse período de pandemia para conseguir atingir as crianças, não é a mesma coisa que uma sala de aula, do que a troca com o professor, Sem né? dúvida. E aí essa falta dessa rotina diária vem afetando as famílias de uma maneira geral, porque, por exemplo, as crianças ficaram em casa, mas algumas famílias não tiveram esse espaço, né, ou esse intervalo para ficar em casa. Por exemplo, os pais continuaram trabalhando. Então, as crianças, além de não ter o apoio dos professores presencial, também não tem o pai presente para ajudar, né? Então, eu acho que prejudicou dos dois modos, né, essa pandemia. Sem dúvida. Um período muito complicado, né, porque, às vezes, encontramos até a impossibilidade dos pais ajudarem mesmo em casa, né, às vezes pela falta também de estudo, né, falta de conhecimento para ajudar os filhos. Então, é um período bem complicado que a gente, mais à frente, com certeza, vamos colher esses prejuízos, né, na educação de uma maneira geral, né, global. E, Patrícia, a sua formação na área da pedagogia. Qual é a composição da equipe técnica do Conselho Tutelar nesta unidade de Conselheiro Paulino? Então, a equipe técnica, tanto de conselheiro quanto do centro, é formada por um pedagogo, uma assistente social e uma psicóloga. Então, lá em Conselheiro, nós temos a Tayane e a Renata, que eu aproveito para deixar o meu abraço às minhas colegas de trabalho, que são incríveis, né? Eu falo que eu me apaixono a cada dia mais, porque eu não conhecia assim, o trabalho direto de um assistente social, mas eu fico encantada assim, com a atuação da Renata, com a Tayana, que é uma psicóloga assim, sabe, de excelência. Então, a gente sempre discute, a gente sempre conversa sobre os casos, uma ajuda a outra, uma conhece o trabalho da outra, e eu falei que estou pensando em qual das duas faculdades que eu vou fazer próxima, né? Sem dúvida. Porque a assistente social e a psicóloga fazem parte dessa equipe técnica. Você está há pouco tempo nesta unidade, né? Há cerca de 8 meses. Qual é o desenho que você traça desta realidade no 6º distrito de Conselheiro Paulino, onde nós temos uma audiência absurda? Então, a nossa unidade, né, lá em Conselheiro Paulino, a gente estava até conversando um pouquinho antes, né, Nath? É uma comunidade muito carente, né? É uma vulnerabilidade muito grande. Exato. Então, como pedagoga, eu posso te dizer que muitas vezes a criança, mesmo com toda a assistência que a Secretaria de Educação e a Secretaria do Estado tem disponibilizado nesse período de pandemia, é muito complicado para as famílias, que muitas vezes não têm um aparelho de celular, né? Não tem internet. A gente tem casos lá de famílias que não têm um aparelho de celular. E você, pensando nos dias de hoje, não ter um celular é complicado. Mas existem famílias que não têm um aparelho de celular, né? Não têm uma internet, não têm condições, né, de ajudar o filho nesse ensino remoto. Então, é um período bem complicado. E aí, Patrícia, quero também me prevalecer aqui do espaço para me solidarizar à pouca estrutura que o Conselho Tutelar tem, né? Em que compartilha uma sala com o CRAS, ali naquela rua ao lado do ginásio poliesportivo Alberto da Rosa Pinheiro, ao lado do Campo do Pastão. E existe perspectivas de que o Conselho Tutelar venha ocupar um espaço, um imóvel mais adequado?
Sim, eu acho que a Natália, para dizer isso, seria mais adequada. Você foi citada. Mas o secretário não tem medido esforços assim, para achar um local para transferir o Conselho Tutelar, para que possa ser feito, né, Natália? A reforma, não é isso? Acrescente, Natália. Isso. Existe uma perspectiva aí lá no Parque das Flores, né, no que era uma creche municipal, que já está sendo reformada, mas a própria comunidade, né, entende que ali não é um lugar adequado para o conselho. Nós, conselheiros tutelares, também entendemos, porque fica afastado ali do centro urbano. As pessoas têm, né, a dificuldade de ir até lá, por exemplo. De acesso. A gente atende, por exemplo, Friburgo-Teresópolis toda, a região de Conselheiro, nós do Conselho Tutelar 2. Então, a gente vai até Salinas, a gente vai em São Geraldo, Campo do Coelho, Santa Cruz, todos esses lugares são atendidos. Então, se a gente imaginar que uma pessoa vai ter que vir de lá para ir até o Conselho, buscar orientação, ou às vezes, durante os nossos atendimentos, a gente identifica que precisa do apoio da equipe técnica para uma entrevista, para um auxílio com a pedagoga ou a nossa psicóloga, o deslocamento fica bem complexo, né? Bem inviável. Então, assim, o secretário tem trabalhado nesse sentido, de tentar localizar um outro espaço em Conselheiro que a gente possa ser feita a reforma, né? Estruturado ali o espaço do CRAS, porque é um terreno bem grande, dá uma obra ali, né? A gente tem bastante profissional capacitado e um ponto central do distrito. Ponto central de fácil acesso, com linhas de ônibus próximas, enfim. Exatamente. E aí quero também aproveitar esta ocasião para remeter minha saudação especial ao ilustre secretário de Assistência Social, Direitos Humanos, Políticas Públicas para a Juventude, que também acumula a Secretaria-Geral de Governo. Lhe, mais uma vez, reiterando o convite para estar conosco numa próxima edição do programa Cidade Real, para também apresentar as suas considerações acerca da atual administração pública naquilo que lhe compete, evidentemente, ilustre secretário. E aí, Natália, quantos conselheiros compõem a equipe da Unidade 2? Pelo estatuto, são 5 conselheiros. Então, cada conselho tutelar que existir numa cidade é sempre ligado à administração municipal, embora a gente não tenha uma hierarquia assim, com o município, é como se a gente tivesse uma certa independência, né? A gente é autônomo no exercício do nosso trabalho. Então, o CT1 do centro tem 5 conselheiros e o conselheiro Paulino também tem 5 conselheiros. Existe alguma perspectiva da criação da Unidade 3? Por exemplo, na região de Olaria, que também é bastante populosa? Então, Olaria já é atendido pelo CT1. Nesse momento, não, porque nós, por exemplo, do CT2, somos uma criação de uma demanda que já vinha até do Conselho Municipal dos Direitos. Uma demanda reprimida. Uma demanda reprimida que nós começamos em janeiro do ano passado. E aí, no início de tudo, ainda fomos premiados aí com uma pandemia no meio, e, né, o que dificultou em algum momento também o nosso trabalho. Tem dificultado, na verdade, mas, enfim, né, o primeiro passo foi agora. Eu acredito que ainda vai demorar um pouquinho até que se pense num terceiro conselho, embora seja sempre necessário. Sempre necessário. Agora, Patrícia, nesse aspecto, sobretudo, da pedagogia, das relações das crianças com os bancos da escola, também você já há algum tempo vem trabalhando em um projeto absolutamente sensacional chamado Busca Ativa. Isto posto, queremos ouvi-la. Então, eu sempre acreditei que a educação não anda sem o social, né? Como sem dúvida. Disse na outra entrevista aqui, não tem como pensar em educação sem o social. E me apaixonei por essa parte social, sempre fui apaixonada, desde quando fui diretora. E aí o projeto Busca Ativa, Lugar de Criança na Escola, visa justamente isso, né? Você englobar a educação com o social, você olhar a criança com os seus direitos e seus deveres e, de uma certa forma, unir o público com o privado, tentando ajustar as situações de vulnerabilidade, as situações que encontramos, e, de uma certa forma, fazer com que a sociedade participe dessa educação também, né, desse desenvolvimento da sociedade como um todo.
Então, o projeto do Buscativa chegou até Brasília. Chegou a Brasília? Chegou a Brasília. Eu apresentei em fevereiro em Brasília, volto agora em outubro para apresentar novamente. E já tem alguns municípios, né, que conheceram o projeto e acharam interessante. E essa implementação está sendo feita. E é um projeto bacana, muito bacana, porque você vê a criança como um todo, né? Então, você vê a parte social, a parte educacional, e, de todas as formas, tenta ajudar essa criança para que ela possa alavancar. E qual a interface do Conselho Tutelar com este projeto? Uma vez que me lembro bem, na ocasião que estava sendo desenvolvido, você estava na Secretaria de Educação, você estava lotada na Secretaria de Educação. E, a partir do início desse ano, praticamente, está no Conselho Tutelar. Qual a interface do Conselho com esse projeto Buscativa e como o Conselho Tutelar atua nessa situação? Então, o projeto, quando foi criado, né, foi feito uma mistura intersetorial, né, de alguns órgãos do município para ajudar nessa busca, né, nessa captação da criança de volta para a escola. E aí foi por isso que me apaixonei pelo Conselho Tutelar, porque o papel deles é importantíssimo. Sem dúvida. Na conscientização da família, né, desse direito da criança a estudar, né, a importância de estar presente na vida como um todo, como a Natália mesmo falou, às vezes esse direito vem sendo negligenciado há gerações. Então, os conselheiros eles vão até a busca dessa família, né, visita domiciliar, para tentar sanar todos os problemas que tem. Eles fazem os encaminhamentos para que aquela criança esteja realmente assegurada na escola e, de uma certa forma, também protegida, com parcerias, né, através da iniciativa privada, que eu quero agradecer aqui à FAOL, né, a Águas Nova Friburgo, que é parceira nesse projeto do Buscativa, e que nos disponibiliza vagas de jovem aprendiz para encaminhar as crianças que querem, né, uma oportunidade já para começar a sua vida, né, trabalhando, estudando e já ganhando o seu dinheirinho de forma honesta. Então, isso que é muito bacana, é você pensar num todo. Ou seja, Natália, e você, caro telespectador e telespectadora, já observou que eu estou aqui em êxtase. Eu não contive essas frouxas gargalhadas, porque normalmente quando eu já entrevisto uma convidada eu sou empolgado, imagina duas. E Patrícia colocou algo ali muito importante também que conversávamos antes da gravação, que a atuação do Conselho Tutelar ela só obtém pleno êxito se tivermos programas suplementares, ou seja, aqueles em que os atendidos possam ser encaminhados para que o processo de tratamento, de cuidado, de acolhimento continue. Estes programas existem no nosso município? Então, é difícil dizer o que existe ou não existe aqui no município, né? Assim, nós no Conselho praticamente desconhecemos os programas. O que a gente acaba sempre utilizando muito como parceiro do Conselho é a Casa da Criança, que tem, né, já um trabalho de longa data na cidade, que trabalha muito com as crianças vítimas de violência, em especial de violência sexual, que é um número bastante elevado em Elevadíssimo. Friburgo. A gente se surpreende, a gente imagina que isso só está lá na televisão, no jornal, e isso está tão perto da gente. Acho que é uma realidade distante. Exatamente, não, está muito perto da gente. Então, é quem normalmente a gente recorre nesses casos, né, porque ele já tem uma expertise, né, não é qualquer pessoa que pode lidar com o acompanhamento psicológico dessas crianças. Mas, por exemplo, uma situação que a gente tem visto cada vez mais na cidade, que é a mendicância, vendendo bala, as crianças vendendo bala aí nos sinais, especialmente ali em Duas Pedras. A gente já viu aí também pelo Alberto Braune, mas tem muito em Duas Pedras, como é a nossa área ali, está na divisa, né, entre o pessoal do centro e a gente. As crianças residem no nosso distrito. Então, a gente acaba acompanhando essas famílias e entendemos que elas tinham muitas vulnerabilidades. Algumas a gente conseguiu incluí-las, né, em apoio do CRAS, do CREAS, que é muito importante nesse momento, mas falta programas, né, realmente para o trabalho, voltados para a família, para a erradicação do trabalho infantil, para o olhar das crianças. Eu acho que isso pode ser oportunizado pela Câmara dos Vereadores, pelo próprio Executivo, pela sociedade, né, de um modo geral. E eu quero tratar com você também a seguir
quais são as disponibilidades ou como alguém que constate uma situação dessa pode entrar em contato com o Conselho. Mas antes, porém, como sempre fazemos e insistimos, continuamos com a nossa campanha pela sobrevivência. Doar sangue é um ato de sobrevivência, mais do que um gesto de amor, de solidariedade, de sensibilidade, mas, sobretudo, é um ato de sobrevivência. Até porque, conforme também me ensina a querida professora Patrícia, sangue é algo que não se cria em laboratório, por enquanto, e, portanto, não consegue ser licitado, adquirido. A reposição do estoque dos banques de sangue depende da nossa solidariedade. E, nesse sentido, estamos permanentemente veiculando a seguinte campanha. E na sequência, temos esta cartela com informações relevantes que serão, neste momento, lidas pela professora Patrícia Azevedo, que se declara doadora de sangue. Vamos ouvir atentamente. É tempo de solidariedade. O Hemocentro Regional de Nova Friburgo precisa de sua ajuda. Nossos estoques de sangue estão abaixo do número ideal para o atendimento das demandas. As doações são agendadas pelo telefone para evitar aglomerações e a coleta é feita individualmente. Ligue para 22 2523 8084 e agende a sua doação. Funcionamos de segunda a sexta, de 8 às 11h30. Excelente. Além da locução feminina, que traz outra sensibilidade ao chamamento, mostra de maneira inequívoca que a professora Patrícia Azevedo está no pleno domínio da sua visão. Leu com perfeição e sem tropeços o conteúdo da cartela. Sensacional. Depois do intervalo, continuaremos lhe prestando informações de como recorrer ao Conselho Tutelar. Evidente que trata-se de uma situação extremamente embaraçosa, delicada e constrangedora. Por isso que também o Conselho lhe possibilita o atendimento à distância, qual seja a solicitação de uma visita, a denúncia de algo que esteja acontecendo ao lado da sua casa. E apresentaremos essas informações a seguir, assim como também estaremos ouvindo alguns relatos da conselheira tutelar Natália Ferreira, cuja alcunha carinhosa é Natália Pauquinho. Que charme, hein? Não saia daqui, afaste-se do seu controle remoto. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. TV Zoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br. A sua notícia na internet. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade e um
toque de utilidade pública e de beleza nesta edição absolutamente imperdível, em que o programa Cidade Real cumpre com a sua principal missão, que é levar até você semanalmente, e aí durante todos os dias do ano, porque o programa é reapresentado assim, desta forma, e você também dispõe dessas edições nas redes sociais, aquelas informações que são do seu interesse. Pela informação, você busca a transformação. Entenda dessa forma. Desde que seja honesta, sincera e transparente. E responsável. O jornalismo ético e responsável é fundamental. E nós temos, mais do que essa missão, esta saga. Querida Natália, e também peço a atenção da nossa assessoria de produção para gerar uma informação de utilidade pública contendo o número do telefone do Conselho Tutelar que... Isso aí. Vou passar os dois números, né? A população pode ligar para o Disque 100, que é o número aí conhecido. Disque 100. Né? Disque 100 é o principal. Ok. Funciona também a qualquer hora. Ou falar direto com um dos conselheiros para tirar alguma dúvida ou fazer alguma denúncia, que o telefone do Conselho do Centro é o 22 998 72 9468, ou do Conselho Tutelar 2, né, de acordo com a área, 22 9883 54299. Então, para não confundir, e eu tenho certeza que a nossa equipe técnica está atenta, vou pedir você para repetir o número apenas do celular da unidade 2 em Conselheiro Paulino. Então, vamos lá. 22 9883 54299. Repita. 22 9883 54299. Muito bem. Então, este é o telefone de contato. Repetiremos algumas vezes até o término do programa. E a unidade do Conselho Tutelar fica localizada bem no centro do 6º Distrito, na rua ao lado do Ginásio Poliesportivo Alberto da Rosa Pinheiro, onde também fica situado a unidade do CRAS, próximo ao campo do Pastão. De fácil acesso, você evidentemente será muitíssimo bem recebido e terá o atendimento solicitado sendo atendido pelas eficientes servidoras, funcionárias e funcionários do Conselho Tutelar. E aí, Patrícia, nesta linha, qual é a realidade, ou melhor, de que forma a população pode participar, o empresariado, enfim, de que maneira que o Conselho Tutelar pode obter auxílio nesta, eu diria, missão extremamente sensível e delicada, porque, por vezes, a atuação do Conselho Tutelar não é bem entendida, já tratamos disso aqui, é rejeitada. E cria-se um impasse, ou seja, é evidente que a situação é de tal dificuldade que imagino ser necessário e bem-vindo a contribuição de outros atores da sociedade. Talvez não seja, ou certamente não será, um desafio a ser superado somente pela administração pública. E de que maneira aquele que está nos assistindo pode contribuir com este trabalho do Conselho Tutelar? Perfeito, Zuri. É muito importante, né? Porque a gente cobra muito do poder público, mas a gente tem que pensar no nosso papel enquanto sociedade, né? Então, os empresários da cidade, de uma maneira geral, que têm as vagas de jovem aprendiz, que querem contratar, né, os jovens, procura o Conselho Tutelar, né, procura o CMDCA, procura os órgãos ligados a essa proteção da criança e do adolescente, para que possa disponibilizar suas vagas para realmente quem precisa. Né? Um pouquinho do meu estudo sobre essas vagas de jovem aprendiz, a gente percebe que é disponibilizado muitas vezes para filhos de amigos, né? Pessoas que são ligadas à própria família. E quem mesmo precisa lá na ponta não consegue.
Então, eu peço aqui, faço até um apelo aqui à sociedade, aos empresários, que se tem vaga de jovem aprendiz, procure ajudar quem realmente precisa dessas vagas de jovem aprendiz, né? É o que a Nova FAO faz com muito carinho e, assim, procura pelo conselho, né? Procurava pela Secretaria de Educação e procura, né, de uma certa forma, essas organizações que protegem a criança, né, de uma maneira geral, e que realmente é quem precisa dessas vagas de jovem aprendiz. Sem dúvida. Natália, para ilustrar o trabalho, eu diria, árduo e nobre dos conselheiros, você poderia, sem citar, evidentemente, o nome dos envolvidos e local do fato acontecido, uma situação que tivesse lhe causado muita tristeza, decepção, constrangimento, ou seja, mostrando que as relações humanas, por vezes, se tornam banalizadas? Alguma visita que você tenha feito e que lhe fez pensar profundamente nessas relações familiares corrompidas? Olha, a gente, né, tem a questão do sigilo, a gente não pode, né, tem que ser preservado. Falando e preservando. Mas vários casos me marcam muito, sempre quando tem uma situação de violência doméstica envolvida, né, uma relação em que a mulher está muito estigmatizada e já sofre violência psicológica do companheiro, em contrapartida as crianças participam disso, né? Mas essa em específica foi de uma mãe que ela visou proteger essa filha e ela, né, de uma família que vinha já de como eu vou dizer, né? É tão difícil falar dos casos assim, mas essa mãe ela já tinha sofrido abuso sexual. Sim. E ninguém protegeu na época. E hoje a filha dela, né, estava passando por uma situação semelhante, ela descobriu isso, e ela sempre foi muito cuidadosa com essa questão, e ela acaba descobrindo, né, assim, alguns anos depois, que o mesmo tinha acontecido com a filha dela por um parente. E isso me mexeu muito comigo, porque essa mãe chorou muito, ela se abriu naquele momento comigo e, sem saber, ela falou, poxa, eu passei por isso, eu não fui protegida, eu tive todo o cuidado com os meus filhos e ainda assim eu não consegui protegê-la, né, desse mal. E isso mostra uma situação familiar corrompida, porque a gente pensa sempre que os agressores de crianças, os abusadores, são pessoas estranhas, que estão Exato. passando no meio da rua e, de repente... E não é assim. São pessoas próximas, pessoas que estão ali, que a gente confia muitas vezes e que a gente se decepciona quando descobre essas coisas. E os transtornos que isso traz para a vida de uma criança, quando ela não recebe o atendimento psicológico adequado, todo o apoio necessário, são assim imensuráveis, né? Isso vai afetar a vida daquela criança em vários outros momentos, nas suas relações de amizade, nos seus relacionamentos amorosos. Isso, se muitas vezes ela até tiver, porque às vezes ela cria um trauma tão grande que ela se isola da sociedade, né? Então, esses casos sempre mexem muito comigo. Profundamente. Assim, profundamente. É porque, sendo mulher, a sua sensibilidade Exatamente. é diferenciada, evidentemente. Isso deve lhe, vamos dizer assim, constranger, para ser bem comedido, quando você constata uma situação dessa aqui, no município. E também, por conta da citação da querida Natália, no que se refere à violência contra a mulher, uma vez que ela relatou uma situação em que a mãe já havia sido vítima desta situação, o quadro Opinião desta semana trata justamente desta questão, que é extremamente preocupante no cenário municipal. Uma vez que nestes 8 primeiros meses do ano, Nova Friburgo já registrou mais de 800 casos de violência incompreensível e inadmissível contra a mulher. Se destacando nesse ranking negativo
no interior do estado do Rio de Janeiro. É uma outra realidade absolutamente, eu diria, vexaminosa. Ainda bem que as meninas aqui me auxiliam. E que mostra, sobretudo, a banalização da vida. Simples assim. É um cenário indigno, cruel e que deveria nos envergonhar. Por vezes, ignoramos essa realidade, mas que existe. E desta forma, a querida, talentosa, inteligente e bela, sempre ressalto, doutora Aline Freitas Spinelli, traz a nossa opinião, que incomoda. O contraditório incomoda, mas é saudável. Vamos juntos acompanhar. Não, não é assim mesmo. Não, esse não é o jeito dele, ou pelo menos não deve ser o jeito dele. Não, a gente não se acostuma, a gente não tem que se acostumar. Essas frases são frases que as mulheres ouvem no decorrer de seus casamentos, de suas vidas, de suas tias, de suas avós, de suas amigas mais velhas, falando para ela ceder, para ela ter paciência, para ela ser condescendente, para ela ter uma postura de resignação diante de uma violência, diante de uma grosseria, diante de um maltrato, diante de uma tortura. É o soco na mesa na hora do jantar, é a grosseria quando o marido chega em casa do trabalho, é a grosseria no telefone, no supermercado, na igreja, é aquele desabafo que ela faz, às vezes só para o travesseiro, ou para o pastor da igreja, ou então para sua amiga ou sua mãe, reclamando do jeito do marido ou do namorado ou do noivo. Em apertada síntese, a gente está falando de violência doméstica, a gente está falando de feminicídio, a gente está falando da conduta daquele machão, daquele homem, às vezes muito super protetor, às vezes muito dedicado. É aquele homem que um dia se excede, que dá um tapa na mulher e no dia seguinte chora dizendo que isso nunca mais vai acontecer. É aquele marido que diz que não fica sem a esposa nem um momento, que não deixa ela tomar um café com a amiga, que não deixa nem a esposa sair para comprar lingerie em companhia de uma irmã, ou de uma amiga, ou de uma mãe. É aquele homem que sufoca, é aquele homem que toma conta. E a mulher, ela vai perdendo o brilho, ela vai perdendo o amor próprio, ela vai perdendo a sua identidade. E a gente está tão acostumada a ceder, a gente está tão acostumada a abrir mão de nós mesmos em prol de um casamento, em prol dos filhos, em prol de algo que a gente idealizou, que a gente não percebe que no final das contas, nós estamos perdendo a nós mesmas. E muitas das vezes, essa perda não tem volta. Quando acaba num feminicídio, quando acaba num caso como foi da Maria da Penha, que graças a Deus ela conseguiu sobreviver. Então não é assim mesmo. A gente não tem que se acostumar a perder o brilho nos olhos. A gente não tem que se acostumar a perder o amor próprio. Um sábio uma vez falou que a gente veio nessa vida, que a vida é uma escola, e que nessa escola só tem uma matéria, que é aprender a amar, que é amar a si próprio e amar, e amar, e amar. Mas antes de tudo, a gente tem que existir. Por isso, você que é vítima de violência doméstica, que é vítima de maus tratos, anote, produza provas, ainda que você não tenha forças para sair de casa ou para romper aquele relacionamento, tenha uma rota de fuga, tenha uma amiga ou duas avisadas, tenha um chip de telefone, tenha alguém que você possa buscar socorro, tenha uma cópia de uma chave caso você fique em cárcere privado. A gente precisa lutar para que essa realidade de feminicídio, essa realidade de violência doméstica
não aumente. Não continue afetando a nossa vizinha, a nossa irmã, a nossa mãe e a nós mesmos. E a vocês, homens, a vocês que estão acostumados a essa cultura agressiva, essa cultura do não afeto, do não cuidado, atentem. Quando nós mesmos entendermos que tudo que a gente faz de mal ao outro, no final, a gente faz a si mesmo. Fica aqui a reflexão. Não é assim mesmo. Essa é a nossa opinião, que é pública. Denuncie. Até semana que vem. Sensacional. Eu que tenho o privilégio de ter convívio pessoal com a doutora Aline de Freitas Spinelli, minha futura comadre. Uma vez que serei padrinho do seu lindo filhote, acompanho a sua trajetória. E ouso a dizer que este 24º capítulo do quadro Opinião superou todos os demais, pela sua serenidade, pela sua tranquilidade, pela sua sabedoria e conhecimento do que trata. As convidadas prestaram atenção do início ao fim, sinalizando afirmativamente com a manifestação de doutora Aline. Normalmente, nessas ocasiões, o convidado ouve, mas, ao mesmo tempo, manuseia o seu celular. Desta vez, as queridas Patrícia e Natália, que me lembra minha santa avó, que faleceu com 92 anos, que tinha o mesmo nome. E também era uma baixinha brava. Assim prestaram extrema atenção. E tenho certeza que esta manifestação tem contornos de depoimento. Doutora Aline conhece com profundidade esta matéria e por isso me orgulha em tê-la conosco semanalmente no programa Cidade Real, oferecendo a você o contraditório que incomoda, mas é saudável e democrático. Isto posto, meninas, começa neste momento o bullying do tempo. Nosso querido e competente assessor, estagiário Pablo Machado, já sinaliza que estamos no término. Antes, quero conceder aqui a oportunidade de Natália, evidentemente, se manifestar por derradeiro e gostaria que você fizesse um convite para que as pessoas conhecessem o trabalho do Conselho Tutelar e, assim, tirassem aquela roupagem de um repressor tutelar. Então, eu primeiro quero agradecer mais uma vez por estar aqui, por essa oportunidade de estar falando de uma coisa que eu amo, que eu gosto, que eu sou apaixonada, que é o meu trabalho, o Estatuto da Criança e Adolescente. E eu quero convidar os pais, os responsáveis, para que eles também assumam a sua responsabilidade no cuidado, na criação dos filhos, para que eles tenham paciência, para que eles aprendam a conversar e trazer os filhos para perto, porque vocês têm um papel fundamental. A primeira educação é em casa e a gente precisa parar de terceirizar, né, os problemas das nossas famílias, para que a gente possa ter o Conselho Tutelar como um parceiro, como alguém que vai te ajudar a chegar nesse lugar, e não como os únicos ou a última tábua de salvação, para que a gente caminhe lado a lado, e eu tenho certeza que a nossa equipe está bem preparada para poder estar ajudando nisso. Natália, imenso prazer em te conhecer Igualmente. Pessoalmente, você se saiu extraordinariamente bem, o que lhe credencia a retornar ao programa Cidade Real. Vai ser um prazer. Não se surpreenda para um breve convite, foi muito bom tê-lo conosco. Querida, encantadora,
e extremamente competente professora Patrícia, e quando lhe chamo de professora é porque os professores são dignos do meu respeito e da minha admiração. E teremos uma programação especial no mês de outubro, entrevistando somente professores. Foi uma grande satisfação tê-la conosco, momento de refletirmos sobre essa situação, e quero colocar o programa Cidade Real à disposição do Conselho Tutelar, independente de qual unidade, porque o problema toma conta dos limites do município, quer seja unidade 1 e 2. Nesse momento estamos conversando com representantes da unidade 2. Foi ótimo tê-la conosco, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, querido, mais uma vez a oportunidade de estar aqui, aproveitando aí a proximidade do mês de outubro, no mês do professor, né? Quero mandar um abraço aí para todos os professores guerreiros que enfrentaram essa pandemia aí, né, com muito afinco, com muita coragem, né, que superaram limites, aprenderam a ser youtubers do dia para a noite. Então, aí eu quero mandar um beijo para todos os professores, todos os diretores que realmente se superaram nessa pandemia, né? A educação não parou. Então, isso é muito bacana, né? E agradecer aos amigos do Conselho, né, Nath? Conselho 1 e 2, né, os conselheiros, a equipe técnica, as pessoas que estão lá da administrativo também, o nosso coordenador Diego Aste, que também é uma pessoa incrível e que está sempre parceiro aí da comunidade, né, e de toda a sociedade. Estamos lá para somar, sempre. Tenho certeza absoluta que vocês somam. E quero, nesse momento, também remeter um abraço para o querido companheiro Diego Acha, quem conheço pessoalmente, como também a sua família, colocando o programa Cidade Real à disposição do Conselho Tutelar, Unidade 2, que nesta edição atingirá picos de audiência, sobretudo no maltratado e desprezado 6º Distrito de Conselheiro Paulino. Encerro definitivamente, entendendo que, mais uma vez, cumprimos com a nossa finalidade. Lhe propor a reflexão. Até porque, entre meus inúmeros bordões, talvez o que eu mais me identifique é aquele que eu digo que do outro lado da tela tem vida inteligente. Que Deus e Santa Rita, sempre ela, continue protegendo, abençoando e iluminando estas pessoas que têm por missão, sobretudo, defender os interesses coletivos da nossa cidade. E, desta forma, promovendo o entendimento, a harmonia e a pacificação de Nova Friburgo, que é o que nos une. Cuidem-se bem e até a próxima edição. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.